Hello students, how are you? I hope you are fine. So, we are going to start Unit 7, Thinking of Global Issues. Pensando então nos problemas, nas questões do mundo global. Então, olhem só, essas duas primeiras questões que há aqui, look at the picture and read the questions and discuss them to your classmates. What does the picture represent? Imagine how the world will be like in the future. Explain your point of view. Então, observem a imagem que está aí no livro de vocês, né? O que essa figura representa? Imagine como será o mundo no futuro. Explique o seu ponto de vista. Então, vocês vão anotar aí no livro o seu ponto de vista, como será o futuro, se vocês acham que vai ser melhor, que vai ser pior, que vai existir solução para esses problemas ou não. E na próxima aula, que será a videoconferência, vocês vão falar para mim o ponto de vista de vocês. Depois, vocês vão ler esse texto e, segundo o texto, vocês vão responder essas duas perguntas aqui. Então, olha só. What topics were discussed in School Culture Week lectures? Então, quais os tópicos foram discutidos nessas palestras da escola? How can people prevent to spread of some diseases? Como que as pessoas podem se prevenir como as pessoas podem se prevenir o contágio, de espalhar a doença? Então, nós estamos vivendo isso neste momento. Como que as pessoas podem evitar esse contágio, a disseminação, né, da doença? Thinking ahead. We live in a world with poverty, diseases, gender inequality, environment problems, etc. Fortunately, there are inspiring young people who have powerful ideas and contribute to their communities and to the environment. Do you know any of them? Então, aqui ele fala que nós vivemos num mundo onde há pobreza, doenças, desigualdade de gêneros, problemas ambientais. Felizmente, há algumas pessoas jovens, inspiradoras, que têm ideias muito poderosas e contribuíram com suas comunidades e para o meio ambiente. Você conhece algum deles? Então, vocês vão ler aqui o texto abaixo, qual a idade dela, ou dele, né? Aí vocês vão descobrir o que ela fez ou ele fez, o que essa pessoa fez para melhorar, qual foi a sua contribuição, que foi criado e para que serve essa invenção, essa ideia generosa dessa pessoa. Então, vocês vão ler, entender o texto, porque eu vou perguntar na videoconferência do que se trata esse texto, ok? E depois vocês vão responder essas questions A, B, C, que é de acordo com o texto. What is the objective of Shelby's Junior Ocean Guardians Organization? Então, qual é o objetivo da organização? What movement has Shelby created? Então, qual movimento que foi criado? If you had the chance, what would you do to help your community or the environment? Se você tivesse a chance, o que você faria para a sua comunidade e para o meio ambiente? Então, aí essa última é uma resposta pessoal. Aqui, olha só, vamos pensar sobre a saúde, os problemas de saúde, os problemas sociais e de meio ambiente. They are part of our daily lives. Então, eles são partes da nossa rotina, da nossa vida diária. Então, observem aqui alguns problemas de saúde. Olha, aqui nós temos alguns problemas daqui, né, que nós já vivemos. E agora ainda nós temos outras
doenças, outra doença, principalmente o coronavírus, que está nos afetando, que entra nessa parte aqui de epidemic diseases, que é uma doença epidêmica. Addiction, outras coisas aí pra gente adicionar à nossa saúde mental, daí no caso, né, da saúde em relação à nossa cabeça. Quantos problemas aí, addiction seria vícios. Então, olha só, quantos vícios que a nossa cabeça acaba causando, né? Então, problemas de saúde, epidemias e addiction, que são os vícios. E outros problemas sociais, que tem aqui violence, poverty, unemployment, racism, hunger e war. Então, violência, pobreza, desemprego, racismo, fome e guerra. Nesta atividade... tem mais um aqui, ó. Problemas do meio ambiente. Quais são eles? Tornadoes, floods, earthquakes, droughts, pollution, water shortage. Então, alguns problemas aqui do meio ambiente. Do some research in your notebook. List 3 problems the world faces nowadays. Então, quais são os problemas que nós podemos encontrar no mundo hoje? Cite pelo menos 3. Então, um deles maior que a gente está enfrentando neste momento, né? A epidemia do coronavírus. E mais 2 problemas aí que o mundo está enfrentando. Pesquisem e tragam para a próxima aula. Match the nouns from the box to their definitions. Então, aqui, olha só, vocês têm esses problemas e aqui embaixo tem as definições. Então, vocês vão colocá-los nas suas definições. A series of vibrations, including the Earth's crust by abrupt rupture rocks. Então, uma série de vibrações que são introduzidas na Terra por rupturas de rochas. Qual desses problemas aí em cima significa isso? Diseases that rapidly spread to a large number of people in a given population. Então, doença que se espalha rapidamente por um grande número de pessoas da população. Qual dessas palavras aí em cima significa isso? Qual é o nome, né, para isso? Para uma doença que se espalha rapidamente. E a number 4, read and discuss. In your opinion, what brings violence to the world? Na sua opinião, o que traz a violência para o mundo? Name 3 actions that could be taken to make the world more peaceful and fair. Então, nomeie 3 ações que poderiam ser feitas, né, para tornar o mundo mais pacífico e justo. Is education important to put these actions into practice? Why you are not? Você acha, né, na sua opinião, a educação é importante para colocar essas ações em práticas? Por quê e por que sim? Então, por exemplo, você vai citar aí na B, que ele pediu para nomear 3 coisas para que faça o mundo seja mais pacífico. Então, por exemplo, você pode citar o amor, você pode citar a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Essas ações, você acha que a educação ela é importante para trazer essas ações e praticar essas ações? Sim ou não, né? E por quê? E aqui, na última parte da lição de hoje, vocês têm aqui, focus on language. In pairs, read the art fragment below, then answer orally what has caused and increased in the world hunger. Então, aqui tem um fragmento de um artigo falando sobre a fome, né? E é para a gente responder oralmente. Então, já pensem na resposta de vocês sobre essa
World hunger has risen for 3 straight years, and climate change is a cause. Então aqui diz o quê? Que a fome no mundo tem crescido, tem aumentado por 3 anos consecutivos, seguidos. E o clima mudou, e esta é a causa. E aí, o que vocês acham sobre isso? Então vocês vão terminar de ler e fazer uma reflexão, depois para a gente comentar em sala. Pay attention to the words in bold in the fragment above then complete the charts. Então, olha só, o present perfect with for and since. Como que funciona o present perfect? O present perfect, ele é utilizado, que a gente já aprendeu o simple past e o present perfect em algumas situações, algumas lições atrás. O present perfect, então, ele é usado o have ou has e mais um verbo na terceira coluna, quando a gente não menciona o tempo. Neste caso, ele vai mencionar, porque ele está usando o since e o for. Então, olha só, quando a gente usa o for e quando a gente usa o since, a gente vai mencionar o tempo. Então, por exemplo, o for, por 3 anos, por 7 anos, por 8 anos, ou seja, desde lá de trás até hoje, ou até algum tempo, isso acontece. Então, a gente usa o for. Ou então, eu posso usar o since, que significa desde. Então, desde 2006, desde 2018, que também são anos anteriores, que vem até agora. O present perfect, a gente sempre usa o have ou has, né? O have ou has, que a gente já aprendeu aqui, para cada pessoa tem um. E mais aquela terceira coluna dos verbos, que se chama past participle. Já o simple past, ele usa o passado simples do verbo, que é a segunda fileira lá da lista de verbos. O simple past, a gente determina uma ação que aconteceu e terminou no passado. Então, por exemplo, eu assisti um filme ontem. Então, ontem já passou, já acabou. Agora, se eu falar assim, eu tenho assistido filmes de terror desde que eu era criança ou desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, essa ação começou quando eu tinha 10 anos de idade e continua até hoje. Então, eu não posso usar o passado simples, porque a ação continua. Então, eu uso o present perfect. Outro exemplo. Ensinar inglês. Por exemplo, a minha profissão, ensinar inglês. Eu comecei a ensinar inglês em 2012. Hoje é 2020, eu continuo ensinando inglês. Então, eu não posso falar que eu ensinei inglês. Eu falo que eu estou ensinando, que eu ensino inglês desde 2012. É uma ação que começou lá no passado, em 2012, e que vem até hoje. Então, como fica essa frase em inglês? I have taught English since 2012. Desde 2012. Agora, se eu falar assim, ontem eu tive uma aula, então eu ensinei a aluna a fazer uma lição. Eu ensinei inglês para ela ontem. Então, ontem passou. Eu estava falando especificamente de ontem. Aí eu vou usar o verbo simples no passado. I taught English yesterday. Sem o have. E sem o since também, porque eu não quero dizer quando eu comecei a fazer. Eu só quero falar de ontem. Então, olha só. Aqui, vocês têm duas opções, ó. Hasn't worked e didn't work. Esse hasn't worked é o present perfect. E o didn't work é o simple past. Então, hasn't worked quer dizer que não trabalhou lá do passado até hoje. E didn't work é que ele não trabalhou em algum momento que já ficou para trás. Então, o que a gente vai observar aqui? O final da frase, ó. Por 2 meses. Então, por 2 meses. Começou lá atrás e vem até hoje. Por 2 meses. Last Sunday.
sábado passado, ó. Sábado passado já passou, não continua. Então, esta frase vai ficar da seguinte forma. He hasn't worked on Saturdays for 2 months and he didn't work last Sunday. Lembrem-se que para he, she, it, quando a gente vai usar o verbo have ou has, né, a gente tem que usar o has. Para he, she, it. He, she, it. Os demais, I, you, we e they, a gente usa o verbo have, que não apareceu aqui, have. Então, a gente usa o verbo have. Isso para quando a gente for usar o present perfect. E o present perfect a gente usa sempre o has ou have e mais aquela terceira coluna dos verbos. Então, por exemplo, Tom, olha só, vocês vão fazer esse exercício, tentar fazer sozinhos. Tom, aí tem o verbo be, e aqui tá escrito many countries around the world lately. Olha só essa palavra lately, ultimamente. Ultimamente é passado? Não, ultimamente é algo que a gente começou a fazer e vem até hoje, né? Nos últimos tempos a gente tem feito isso. Então, ele tem viajado, tem estado em muitos países do mundo ultimamente. Então, esse ultimamente é algo que ele vem fazendo. Como ele vem fazendo, então a gente tem que usar o present perfect. Como que é o present perfect para Tom? Has. Esse verbo be tem que ser da terceira coluna, que é o been, com 2 es. He has been to many countries around the world lately. Olha só. He traveling in 1985. Olha só, ele começou a viajar em 1985. Então, 1985 é passado. Só que ele fala que ele começou a viajar lá, não que ele viajou. Então, ele começou lá atrás e faz isso até hoje. Então, também é present perfect. He has started com ed. He has started traveling in 1985. He visited 20 countries since. Olha só, apareceu o since aqui, ó. Quando aparece o since, ó, a gente sabe que é present perfect. Então, mesma coisa, apareceu o since, nós vamos utilizar o has, has. Aí o verbo que está aqui, ó, na terceira fileira, que é o visited. Se não tem naquela listinha que vocês têm no livro, é porque ele é com ed. Has visited since then. Olha só. To Europe in 91. Olha, aí fala, ó, que ele viajou para a Europa em 1991 e para a América do Sul em 1993. Então, ele falou que ele viajou para esses países. Ele continua viajando para esses países? Não, ele viajou. 1991 ficou para trás. 1993 ficou para trás. Porque ele fala que ele viajou em 1991, em 1993, não desde aquela época. Então, ficou para trás. Então, esse verbo travel, ele vai ser simples, no passado simples. Que o passado simples de travel é traveled, com ed. Aí, vai sobrar mais 2 espaços para vocês fazerem sozinhos. Vocês vão tentar fazer esses 2. E caso vocês tenham dúvidas, vocês me perguntam daí na videoconferência, tá bom? Na próxima aula, próxima sexta, dia 16/10. Ok, students? Bye bye, see you next class.